A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário Leitura da Bíblia. Esse tempo maravilhoso que o Senhor está nos dando para lermos juntos a palavra do Senhor. E como é bom reservar um tempinho do nosso dia para lermos a palavra juntos, não é? Então nós estamos fazendo a leitura sequencial, estamos no livro de Jó e hoje faremos a leitura do capítulo 30. Jó, capítulo 30. Jó está aqui numa fala com seus amigos e ele vai prosseguir aqui no capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das mãos. Já de velhice se tinha esgotado neles. De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos. Gritava-se com eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Vem contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me traspassam os meus ossos e o mal me corrói, não descansa. Pela grande força de meu mal se demudou o meu vestido, que como o cabeção da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e a cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, faz-me cavalgar sobre ele e derreteste-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes, mas não estenderá a mão para um montão de terra se houver clamor nele na sua desventura? Porventura, não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se
a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e o meu órgão em voz dos que choram. Amém? Terminamos então a leitura do capítulo 30 com essa fala de Jó e vamos prosseguir no capítulo 31, em que ele vai declarar aqui a sua integridade e os seus deveres. Vamos ler capítulo 31 de Jó. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que obram iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então me faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou só comi o meu bocado e o órfão não comeu dele? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de vestido e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua e quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito perante ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua,
as minhas portas abria ao viandante. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Ah, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos. Por trigo me produza cardos e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Amém, irmãos? Cerramos aqui, então, a leitura do capítulo 31, com o término ali da fala de Jó. E no próximo episódio nós vamos prosseguir com a fala de Eliú. Amém? Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.